Quem trabalha com homeopatia, quem estuda, sabe muito bem como é se sentir perdido num mar de sintomas, né? Fica aquela busca constante por um caminho claro. Mas e se existisse uma bússola para ajudar a navegar essa complexidade toda? Pois é, essa é a filosofia central do mestre clínico, o Dr. Raj Bondri. A grande sacada dele é a seguinte: o primeiro passo não é achar o remédio. O primeiro passo é encontrar as estrelas que vão guiar a gente até a prescrição certa. E aqui a gente chega no problema central que o Dr. Bondre se propõe a resolver. Aquele dilema clássico do prescritor, sabe? De estar diante de um monte de sintomas que, à primeira vista, não têm conexão nenhuma entre si. Vamos imaginar um cenário clínico bem comum. Chega um paciente com erupções na pele, constipação, ansiedade sobre o futuro e uma transpiração super intensa. E aí, por onde se começa? O grande desafio é exatamente esse: identificar o sintoma-chave, porque um foco errado pode levar a uma prescrição que simplesmente não funciona. É aqui que entra a genialidade do Dr. Bondre. A proposta dele é, em vez de ficar correndo atrás de cada sintoma, a gente precisa encontrar uma única âncora. Uma âncora inabalável, no caso. A prescrição, segundo ele, tem que estar ancorada numa verdade que seja simplesmente inegável. E para a gente conseguir encontrar essa âncora, ele nos apresenta a sua filosofia da estrela guia. É, basicamente, uma estrutura dividida em duas partes, que funciona como uma bússola clínica de verdade. Essas duas ferramentas de navegação são bem distintas, mas muito poderosas: a estrela do norte e o sintoma concreto. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para entender como funcionam. Ok, vamos começar com a primeira fórmula, a da estrela do norte. Ela se aplica naqueles casos em que existe um sintoma geral que é muito peculiar, muito intenso e que literalmente brilha no meio de todo o ruído das outras queixas. Para entender como isso funciona na prática, vamos voltar àquele caso. A pessoa tinha erupções na pele, constipação, ansiedade, suor intenso, mas a âncora, o sintoma decisivo, era um só: uma náusea muito, muito forte depois de comer qualquer coisinha doce. Então, esse sintoma super peculiar e confiável é o que ele chama de sintoma estrela do norte. A intensidade dele é tão grande que dá uma direção que não tem erro. Nesse caso, apontou direto para grafites, que foi a prescrição de sucesso. E o mais interessante é que talvez outros remédios parecessem cobrir mais sintomas gerais, mas a estrela guia apontou para um caminho mais preciso. Certo, muito bom. Mas e quando não tem uma estrela do norte assim tão clara? O que se faz quando os sintomas mentais são vagos ou até contraditórios, quando não dá para confiar muito neles? Para responder isso, vamos para um segundo caso. Olha só que quebra-cabeça. A gente tem uma patologia rara e bem grave: uma constrição do duodeno com uma dor que debilitava a pessoa. O quadro mental? Super vago. A paciente até mencionou raiva, ansiedade, mas sem dar muita importância. A âncora, nesse caso, era a própria patologia, grave e, acima de tudo, inegável. E isso nos leva direto para a segunda regra do Dr. Bondré, a regra do sintoma concreto. A lógica é o seguinte: se o quadro mental não é confiável, qual é o fato mais concreto, mais irrefutável do caso? A patologia. Então, ele fez daquela patologia rara a âncora de toda a prescrição, e não da história vaga que a paciente contou. Isso mostra o poder dessa abordagem, né? A prescrição não foi baseada numa história frágil, mas sim em evidências físicas, concretas. O remédio escolhido, Baritam muriaticum, foi selecionado justamente por ter uma ação precisa naquela condição fisiológica específica. E o resultado? Uma melhora drástica. Então, o que a gente tem aqui, no fim das contas, é uma nova bússola clínica. Essa estrutura dupla oferece um sistema realmente confiável para navegar em qualquer tipo de caso. E isso muda, fundamentalmente, toda a abordagem clínica. Com isso, o processo de decisão fica muito mais claro e prático. É quase um passo a passo. Primeiro, a gente busca pela estrela do norte, aquele sintoma guia, claro e peculiar. Se não existe um, sem problemas, a gente pivota para o passo 2, identificar o fato mais concreto do caso, que muitas vezes é a própria patologia, e fazer dele a nossa âncora. Então, para a gente resumir, de um lado, a fórmula da estrela do norte. A gente usa quando o quadro geral tem um sintoma guia bem claro, bem peculiar. O foco vai todo para esse sintoma geral e característico. Do outro lado, a regra do sintoma concreto. Essa é para quando o quadro mental está meio nebuloso ou não é confiável. Aí o foco vai para a patologia, que é objetiva. O mais legal é que os dois caminhos levam à precisão.
seja com base no caráter único do caso ou nas suas evidências mais concretas. Mas o mais importante aqui é a mudança de mentalidade que isso provoca. A prescrição deixa de ser aquela coisa de só combinar sintomas, sabe? Ela se transforma numa busca estratégica pelo verdadeiro centro de gravidade do caso. A gente sai da confusão e entra na precisão estratégica. E quem deveria aplicar essa mentalidade? Bem, estudantes de homeopatia que estão buscando um método mais confiável, profissionais que já atuam e querem ter mais precisão, e, claro, clínicos que querem ter resultados melhores naqueles casos mais complexos. No final das contas, tudo se resume àquele ensinamento inicial do Dr. Bondri. Não encontre o remédio, encontre as estrelas. É uma frase simples, mas que muda tudo. É um chamado para precisão, para a gente encontrar nossa âncora nesse mar de informações. Essa é a essência destilada do ensinamento do Dr. Raj Bondri nesta palestra. Para compreender verdadeiramente a profundidade, a filosofia e a precisão clínica por trás de seu método, é preciso vivenciar a palestra completa em sua totalidade.